Estamos aqui em mais uma aula do Beit Chabad da Vila Mariana. Estamos agora lendo as porções do segundo livro da Torá, o livro de Shmot, Êxodos. Na semana passada lemos a Parashá de Vaerá, nessa semana lemos a Parashá de Bo. Em Parashat Vaerá, da semana passada, e dessa semana, Parashat Bo, lemos sobre as pragas que atingiram o Egito, que o Todo-Poderoso enviou para que o faraó, para que os egípcios libertassem o povo de Israel. Existem outras razões também profundas, o porquê de cada praga. Vamos nos concentrar hoje no começo das pragas. Lembrando que qualquer comentário, pergunta, por favor, escrever para Torá Profunda, T-O-R-A Profunda, uma palavra só, @gmail.com. E agradeço a presença de todos. Nossos sábios nos dizem, Bechol dor vador, em cada geração, Chayav Adam Lirot, uma pessoa tem que olhar etatzmo para si mesmo, Keilu hu yatzá miMitzrayim, como se ele próprio ou ela própria saiu do Egito. O primeiro Rebbe de Lubavitch, no seu livro, na sua grande obra, o Tânia, nos diz que não apenas em toda geração, mas todos os dias, devemos olhar para nós mesmos e como se estivéssemos saindo do Egito, saindo de Mitzrayim. O que quer dizer isso? Sabemos aquilo que é explicado em Hassidut, o Rebbe de Lubavitch nos explica isso várias vezes, que Mitzrayim vem da linguagem de Meitzarim. Meitzarim significam limitações, obstáculos. E cada um de nós tem seus obstáculos. Já falamos disso em outras aulas. Existem obstáculos que impedem uma pessoa de fazer uma mitzvah. Por exemplo, para alguém é difícil de tirar dinheiro do bolso e ajudar o outro. Ele pensa, ou ela pensa, puxa, eu trabalhei para isso, eu vou tirar do meu dinheiro e dar para uma outra pessoa. Tem pessoas que para as quais isso daqui não é uma coisa difícil. Tem outras pessoas que para ele ou para ela é difícil cumprir o Shabat, é difícil fazer a tefilá, estudar a Torá, colocar tefilin, acender velas de Shabat. Cada um tem uma má inclinação de acordo com sua missão aqui nesse mundo. Mas nós somos obrigados a cumprir com todas as mitzvot que Hashem nos dá. Então existem obstáculos, essas dificuldades, obstáculos que aparecem na frente da pessoa para tentar impedi-la de fazer aquilo que ela deve, são chamados de Meitzarim, Mitzrayim, Egito, obstáculos. E a pessoa tem que lutar bastante para conseguir fazer aquilo que para ela é difícil. Existem outros tipos de obstáculo que, de maneira geral, se englobam num grupo só, que são obstáculos dentro da própria santidade. Explicando, uma pessoa, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo que falamos antes, o exemplo de caridade, dar tzedakah, dar dinheiro para o outro. Uma pessoa, ele já dá dinheiro para caridade, já ajuda pessoas que necessitam, instituições que necessitam, mas tem grande dificuldade em aumentar a sua doação. Por exemplo, uma pessoa, ele doa R$50 por mês para tal instituição, ou para a caridade em geral, e para ele dar um pouco mais, ele já deu esses 50, chega alguém para ele e fala, olha, estou precisando de R$10 para... Ele não vai fazer isso com facilidade. Para ele é muito difícil de acrescentar. Esse é um obstáculo também, é um obstáculo mais elevado. A pessoa já faz a mitzvah, já cumpre aquilo que precisa, mas não consegue sair daquela limitação, não consegue sair da sua caixinha. Isso também é um obstáculo, Mitzrayim, Meitzarim, e a pessoa também deve lutar para sair disso.
Afinal, devemos fazer aquilo que Hashem quer da maneira correta. A nossa paraxá, isto é, na verdade a paraxá da semana passada, que é o começo das pragas, nos traz uma dica, uma lição de como vencer, de como lutar de uma maneira muito apropriada com a nossa alma animal, com aquilo que nos impede, tenta nos impedir de fazer aquilo que a gente precisa. Como já foi falado também, a Torá é milashon hora'ah. Torá vem da palavra instrução. Mesmo as histórias da Torá, os milagres que a Torá conta, os feitos dos nossos antepassados, eles são uma lição para cada um de nós, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E não é diferente com a saída do Egito. Hashem, o Todo-Poderoso, começou a castigar o Egito com 2 pragas. As 2 primeiras das 10 pragas do Egito. As 2 primeiras foram dam, sangue, e tzfardeia, o sapo, as rãs. A verdade é que Hashem está nos ensinando como que a gente deve começar a guerra contra a nossa má inclinação, contra a nossa alma animal, aquilo que nos inclina a fazer o que não devemos, Deus nos livre, ou Deus nos livre não fazer aquilo que precisamos fazer. Dam, sangue. Qual é a característica do sangue? Sangue é quente. Sangue representa a vida. Como diz a Torá, que Adam anefesh, que o sangue é a alma, a vitalidade da pessoa. Hashem próprio é chamado de vivo. O Todo-Poderoso, ele é vivo, ele é eterno. Vitalidade, vida, está ligada com calor. Um corpo vivo é um corpo que tem uma temperatura alta, mais alta, isto é. Deus nos livre, alguma coisa que não tem vida é uma coisa fria. A Torá nos diz o seguinte: você quer sair ganhando contra a sua alma animal? Você quer sair ganhando contra a sua má inclinação? Dam, quente. O sangue é quente. Saia com vibração, vá com vitalidade, entusiasmo. Uma pessoa, às vezes, pode cumprir com as mitzvot, com os preceitos divinos, de uma maneira fria. A pessoa cumpre, a pessoa faz uma bênção antes de comer, a pessoa cumpre com o Shabat, a pessoa coloca o tefilim, acende as velas do Shabat, come kasher, mas sem vibração, sem entusiasmo. Aí mora a alma animal. Aí mora a má inclinação. Frieza não está ligado com o Todo-Poderoso, com a Torá. A Torá, Hashem, representam vida, vitalidade. Hashem, o Todo-Poderoso, que dá vida para todos nós, ele também é chamado, como falamos antes, de vivo. Ligação com Hashem, ligação com o Todo-Poderoso é vida, vibração. E isso está ligado com calor, assim como o sangue. Então a primeira lição é que devemos injetar vitalidade, vibração, entusiasmo, calor nas nossas ações, nas nossas mitzvot. Fazer uma tefilá com vibração, uma reza com vibração. Colocar o nosso tefilim sabendo que estamos nos conectando com o Todo-Poderoso. Comer kasher sabendo que essa é a vontade divina. Acender as velas de Shabat sabendo que isso está iluminando o mundo, está trazendo paz e calor para o mundo, harmonia para o mundo. Quando uma pessoa cumpre uma mitzvah
cumpre um preceito divino e aquilo está permeado com alegria e entusiasmo, isso quebra a alma animal. A porta para a alma animal tentar impedir a pessoa de fazer aquilo que é correto é a frieza. Se a pessoa está fazendo aquilo sem vontade, sem vibração, frio, a alma animal tem uma porta aberta. Fala, não, não faça isso, não, para que isso? Deixa para depois, esquece, é demais para você. Mas quando você faz isso com vibração e alegria, a alma animal tem muito mais dificuldade. Assim como o sangue foi a primeira praga contra o Egito, vibração, calor, e isso quebrou o orgulho, o ego do Egito, assim também a maneira de conseguir lutar contra a nossa própria alma animal e fazer aquilo que precisamos e deixar de fazer aquilo que não devemos fazer, é calor, é vibração. Botar a alma. A segunda coisa que devemos fazer para conseguir ir no caminho que a Torá nos indica é aprendemos da segunda praga. São as rãs, os sapos. A rã, o sapo, está ligado à frieza. O local desses animais é na água, no pântano, no rio. É lá que eles gostam de ficar. Eles gostam de ficar em lugares fresquinhos, frios. Nós devemos usar a frieza no lugar certo. Não frieza para cumprir com a vontade divina. Contrário, como falamos, temos que colocar vibração, entusiasmo, calor no cumprimento das mitzvot. Onde devemos colocar frieza? Onde devemos colocar o sapo? É nas coisas que nos atraem no mundo físico. Sim, todos nós precisamos viver no mundo físico. É aqui que Hashem nos colocou para cumprir com a nossa missão. E, obviamente, dependemos de muitas coisas físicas. Por exemplo, muito simples, alimentos. Precisamos comer e beber. Só que existem duas maneiras da pessoa poder comer e beber. Existe comer como, nem é bonito dizer, mas como um bicho, certo? Atacar a comida, penetrar totalmente, mergulhar naquele prato de comida ou naquela bebida gelada. Quer dizer, a pessoa está indo para os prazeres mundanos com grande entusiasmo, grande vibração, grande vitalidade. Devemos colocar aqui a rã, o sapo, o bicho frio. Precisamos comer, precisamos beber, mas a nossa vibração tem que estar em outras coisas. Devemos vibrar em fazer coisas boas, atos bons, ajudar o próximo, fazer mitzvot divinas. E não com um copo de Coca-Cola. E não com uma pizza. Obviamente, falando de pizza kasher, mas não é nisso que devemos colocar nosso entusiasmo. Quando fazemos as coisas mundanas, sem aquele grande entusiasmo, ok, estou com fome, vou comer, preciso comer para viver, para fazer a vontade divina, para estar bem de saúde, ótimo. Mas não coloque o seu entusiasmo dentro desses prazeres, tanto comida como qualquer outro prazer físico. Quando a pessoa começa a atacar seu Yetzer Hará, sua alma animal, sua má inclinação, seu lado animalesco, dessa maneira, agindo, fazendo aquilo que Hashem quer de nós, com entusiasmo e ao mesmo tempo fazendo os prazeres mundanos, indo de encontro a eles, obviamente prazeres permitidos, prazeres proibidos são proibidos. Vou comer aquela pizza? Vou fazer aquela coisa legal?
Ok, ótimo, é bom, mas sem mergulhar naquilo, sem colocar todo o nosso entusiasmo naquilo. Não que uma pessoa não deva estar feliz com aquilo que faz. De jeito nenhum, não é isso. Uma pessoa deve ter tempo para lazer, para relaxar. Isso é importante para o corpo. É óbvio, uma pessoa deve fazer isso. Uma pessoa deve ter seus momentos de recarregar as baterias. Agora, existe uma diferença se a pessoa faz aquilo com o entusiasmo de estar se cuidando, servindo a Hashem, etc. Isto é, ganhando forças para fazer as coisas boas, ou se a pessoa está mergulhada naquilo. Diz para a gente a Torá, não mergulhe nisso. Seja um sapo com relação a isso. Vá de encontro a isso com mais frieza. Quando uma pessoa faz as coisas que precisa com entusiasmo, com alegria, com vibração, com vitalidade, e vai de encontro às coisas mundanas, de uma maneira mais fria, isso é um grande primeiro passo, ou dois primeiros passos, para que a pessoa consiga servir a Hashem de uma maneira boa, que ele possa acabar com seu Mitzrayim, acabar com seu Egito interior, que lhe impede, que tenta evitar que ele faça as coisas da maneira correta. Vamos pegar essa lição dessa Parashá da semana passada, Parashat Vayera, e vamos fazer nossas mitzvot com mais vibração. Vamos olhar para as coisas mundanas com um entusiasmo limitado e dessa maneira a vida da pessoa fica uma vida mais fácil. Conseguimos servir a Hashem com mais alegria, com mais tranquilidade. Que Hashem mande já a completa e verdadeira redenção para nós, para todo mundo, quando haverá paz eterna, harmonia no mundo inteiro, entre todos os povos, e poderemos festejar de imediato no terceiro templo sagrado, no terceiro Beit HaMikdash, em Jerusalém, com Mashiach totalmente revelado, que seja já. Lembrando que esse próximo Shabat é a data magna de Yud Shvat, dia do falecimento do Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, o sexto Rebbe de Lubavitch, e o começo da liderança do nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, que também é festejado no dia seguinte, dia 11 de Shvat, no qual o Rebbe falou seu primeiro discurso oficial como Rebbe, que possamos já estar bem antes disso, no templo sagrado, com Mashiach, imediatamente. Amém. Tudo de bom para todos.